Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar da vida e obra de um grande pintor do período neoclassicismo, que é Jacques-Louis David. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, e também se não gostou. É importante para mim saber a sua opinião. E inscreva-se no meu canal. Bom, o Jacques-Louis David, né, ele nasceu em Paris em 1748. A família dele é uma família de comerciantes muito bem de vida, né? Mas com 9 anos o pai dele morre em um duelo, né? Então a mãe dele era muito jovem, né? Mandou ele para ser educado por dois tios, né? Esses tios eram arquitetos, né? Então procuraram desenvolver nele o gosto pela arquitetura, porque eles queriam que ele também fosse arquiteto. Perceberam que ele não tinha talento para arquitetura, mas tinha um talento muito grande para o desenho, né? Então eles mandaram ele para um primo distante, né? Que era o François Boucher, né? Que era um pintor, um grande pintor da época, né? Do Rococó, né? Então ele foi estudar lá, era primo dele e tal, né? Então lá ele foi estudar e morar com o François Boucher, né? E foi aprendendo um pouco o Boucher é um destaque, né? No estilo rococó, né? É um dos maiores pintores da época também. Então ele se desenvolveu o Davi, né? Se desenvolveu nesse estilo, né? Ele gostava muito desse estilo. O estilo rococó é um estilo de pintura que veio anterior ao neoclassicismo, né? Mas não é que chegando no neoclassicismo, o rococó saiu de moda completamente, não, ainda tinha, né? Ele fazia pinturas, o Davi, estilo rococó, que tinha bastante erotismo, né? Assim, como o rococó era um estilo frívolo, né? Cheio de imagens muitas vezes eróticas e tudo mais, sensuais, luxuosas e tudo mais. Então ele estudou com o primo dele isso, mas depois, né, ele foi estudar com Vian, um grande pintor, o maior pintor dessa época, mas o Vian já era academicista do período neoclassicismo, né, do estilo do neoclassicismo. Então ele ficou estudando com ele e ele tinha um gosto muito grande de passar no concurso da Real Academia de Belas Artes da França. Então, nessa academia, uma vez por ano, eles faziam um concurso, que você apresentava um trabalho e, se ganhasse, ganharia uma bolsa para fazer um estudo, né? Um curso em Roma, na Academia Francesa. Ele tentou 4 vezes, não conseguiu. Ele era de um gênio muito... O Davi, né? Ele era de um gênio muito... assim, cheio de altos e baixos, né? Ele ficava, às vezes, muito empolgado, às vezes muito deprimido, né? Então, ele, com essas 4 vezes tentando, ele dedicava-se muito àquele trabalho, esperava muito ganhar aquilo, então ele ficou muito desanimado e tentou o suicídio, mas não deu certo, né? E ele, então, no ano seguinte, né? Ele entra na academia com... O trabalho dele foi aceito, né? E ele entra na academia. Então ele vai para Roma, né? Para a Academia Francesa de Roma, em 1775. E ele vai com o mestre dele, o Vian, né? Que vai ser diretor da academia em Roma e tudo mais. Então lá ele se surpreende, né? Ele vai estudar a arte clássica, né? Romana. Então aquelas estátuas maravilhosas do período clássico romano e grego, né? Ele fica muito entusiasmado com aquilo ali, né? As obras também de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Caravaggio, né? E ele fica bastante ligado nas esculturas também, né? Então ele fica bastante entusiasmado com isso. Então já ali mudou completamente o estilo, tornou-se realmente um acadêmico, do neoclassicismo, né? O estilo que é um estilo
inspirado na arte clássica, né? Arte greco-romana. Neoclassicismo significa novo. Classicismo é o novo classicismo, né? Então ele volta, né, em 1780, ele volta para Paris, né? Ele já está completamente o estilo definido, ele era muito talentoso. Em 1781 ele expõe o seu trabalho. Vocês podem ver o trabalho dele em geral. Era baseado em fatos históricos, ou então que ele era muito também, ele gostava muito de literatura, de filosofia, tudo da época clássica greco-romana, né? Então, muitas vezes ele retratava personagens, né? Filósofos e tudo mais, e também ele usava muito de mitologia. Ele tinha uma beleza na maneira de fazer, chamava atenção, né? Se deu muito bem, né? E esse período ele foi então, se deu bem financeiramente, né? Desculpe. Então ele casou-se, né, com a Charlotte, né, que era uma mulher muito rica, né? Ela não era aristocrata, mas ela tinha sempre contatos com a monarquia, com a rainha, o rei e as pessoas do monarquia e tal, mas ela não era nem aristocrata, era uma burguesa, mas muito rica, muito bem de vida, e ele que teve um dote, que ela deu um dote. Ela veio com dote, né, que é assim que fazia antigamente, a mulher geralmente levava um dote, né, ela tinha um dote muito bom, né, e então ele se estabilizou, né, ficou muito famoso, e com a Charlotte ainda foi melhor, porque ele fez encomendas para a nobreza e tudo mais, né. E é interessante ver o quadro que mais se destaca e que mais é conhecido do Jean-Louis, né, é o que nós estamos vendo, que ele fez em 1784, né? Já estamos próximos da Revolução Francesa, que foi o juramento dos Horácios, né? Nesse quadro ele destaca uma história também de Roma, né, antiga, em que os Horácios, né, que nós estamos vendo aí, são os 3 irmãos trigêmeos, né? Fazem um juramento ao pai, né? O juramento é que eles vão lutar contra os inimigos de uma cidade próxima, né? Que essa guerra entre Roma e essa cidade estava demorando muito, estava morrendo muito soldado e tudo. Então, eles resolveram escolher 3 pessoas notáveis, né? Tanto de Roma como da outra cidade, né? 3 rapazes notáveis, que fosse fazer uma guerra, uma luta entre eles, né? E teria que sobrar só um. Então, são os 3 Horácios aí, que é de Roma, que eram trigêmeos que iam lutar por Roma, e tinham outros trigêmeos também que estariam lutando pela outra cidade, né? Então, retrata aí, né? Nós temos uma arquitetura romana, o arco romano, as colunas romanas, e cada arco tem um grupo de pessoas. Tem um grupo de mulheres, né? As mulheres estão ali muito emocionadas, né? Chorando. E um menino mais velho afasta a mão da avó do rosto dele, né? Para ver aquela cena, né? Que a avó está escondendo a cena dele, porque é muito chocante, né? Aqueles 3 rapazes, eles iam dar vida, só um voltaria se voltasse, todos poderiam também morrer, né? Então é um momento, assim, de muita emoção, né? Ele coloca todos com toga romana e tudo mais, né? E o que esse quadro, né, foi usado por muito tempo como propaganda da própria Revolução Francesa. Ele usa vermelho, muito vermelho, o que é também uma das cores da Revolução Francesa, símbolo, né? Tanto que é uma das cores da bandeira francesa ainda hoje, né? Então ele coloca aquela emoção, aquela perfeição, porque os personagens dele parecem esculturas, né? A delicadeza, a perfeição, mas na emoção é uma emoção meio parada, realmente como se fosse escultura. As mulheres estão chorando ali com a cabeça, mas a emoção não aparece muito, é muito estático, muito artificial, né? Mas essa é incrível, né? Esse quadro é de 1784, né? Nós estamos bem próximos, poucos anos antes da Revolução, que foi em 1789. Então é o seguinte, né? Esse quadro foi encomendado pelo último rei, que foi o rei Luís XVI, e tornou-se o símbolo da Revolução Francesa, e Luís XVI foi guilhotinado pela Revolução, né? Ele cada vez se
ficava mais e mais, né, a favor de uma revolução. Ele se envolveu politicamente, né? Inclusive, ele tornou-se um iluminista, né? Porque o iluminismo era um movimento muito interessante também naquela época, né? Que eram filósofos, né? Escritores, e como ele também pintor e tudo, que queriam dar um jeito naquela monarquia absolutista, que o povo passava fome e a nobreza, os aristocratas viviam no maior luxo. Isso que era retratado, né, no rococó, né, só o luxo, eles só viviam muito bem, só se divertiam e tudo mais. Então, os iluministas, né, que tinham como base a razão, né, eles tinham uma opção de maneiras, né, de combater aquilo ali. Então, eles queriam que uma democracia, todos seriam iguais, todos teriam os mesmos direitos, né? Que não tinha esse negócio de o rei ser um escolhido de Deus, né? Então, um dos maiores iluministas, né, que foi o Jean-Jacques Rousseau, ele fez um questionamento. O rei não é escolhido por Deus, e sim pelo povo. Ele está ali porque o povo deixa. E por isso o povo pode tirar. Então, você vê que já está avançando a Revolução Francesa. E eles queriam isso, e queriam fazer, tanto que eles fizeram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que ainda hoje perdura, né? Que tem como lema a liberdade, a igualdade, a fraternidade, isso aí. E ele foi cada vez se envolvendo mais, ele era muito entusiasmado pela Revolução e tudo mais. E houve a Revolução em 1789, né? E ele, então, foi até deputado em 1792, ele foi deputado da Convenção Nacional. Ele era muito amigo do Robespierre, né? Robespierre era um jacobino, né? Que a Revolução Francesa tinha dois grupos de revolucionários, jacobinos e vou colocar, eu esqueci o nome, mas jacobinos, girondinos. Bom, e dessa época ele fazia outros quadros também com isso, sempre os quadros dele tinham uma lição de moral, vamos dizer, né? Que esse do neoclássico é também isso, tem alguma coisa de moralismo, de exemplo, né? Para tocar o coração do povo, e ele conseguia, né? Ele conseguia muito isso. Por exemplo, nesse dos Horácios é a coragem de morrer pela pátria, está acima de tudo a coragem e tudo mais. Agora, quando também ele faz um quadro que é muito conhecido dele, que nós estamos vendo, que é a morte de Marat. Marat era um jornalista e advogado, né, do grupo dos jacobinos, né, amigo do Robespierre, né, que foi assassinado, né, por uma mulher do grupo dos girondinos, né, que era a Charlotte Corday. Bom, esse é um quadro muito interessante, né? O Marat, ele era jornalista, advogado, e ele tinha um jornal que ele colocava lá, sempre denunciava pessoas que eram inimigos do povo, e essas pessoas eram guilhotinadas. Então houve uma centena de pessoas guilhotinadas sem parar, que foi o período do terror. O Robespierre não parava de degolar as pessoas, né? Inclusive Robespierre propôs matar a família real, né? E o Jacques-Louis David, ele assinou a favor disso, né? Ele foi assinou lá a favor da decapitação, da guilhotina, né? Da família real. E foram mesmo guilhotinados Luís XVI e Maria Antonieta, que é a mulher dele, né? Bom, tudo bem, né? Ele estava bem ali, ele fazia propaganda, né? Ele tinha um talento muito grande, né? As obras dele são muito grandes, né? São quadros grandes, né? Mas mudou, né? Mudou, saiu o Robespierre morreu e tal, e veio outro grupo, né? E ele foi preso, né? E condenado à morte, né? Mas aí a mulher dele tinha bastante, graças a Charlotte, que aí tem o seguinte, quando ele entrou a favor de Robespierre e foi ser deputado, a Charlotte pediu o divórcio dele, separou-se dele, porque ela tinha muitos amigos que eram nobres e que foram mortos, né? Então ela ficou muito desgostosa e separou-se dele. Mas quando caiu Robespierre e tudo mais, ele foi preso pela outro grupo da Revolução Francesa e ele ia ser morto, né? A Charlotte tinha seus
contatos e conseguiu salvar. E ele pediu perdão à pátria, né? Então ele fez, que ele é bastante, assim como a arte dele é bastante entusiasmado, teatral. Então ele fez, pedindo perdão à pátria, ele fez esse quadro que nós estamos vendo, né? Que é um quadro lindo, né? Que é a reação das mulheres sabinas, né? A intervenção das mulheres sabinas. Aí nós temos uma história também muito interessante, baseada na história romana, em que os romanos, né, eles invadiram a tribo dos sabinos, né, e sequestraram as mulheres, né, e casaram com elas, né. E os sabinos, né, atacaram Roma para tomar de volta as mulheres, né. Aí as mulheres intervêm porque elas já estão casadas, já têm crianças, então nós estamos vendo ali uma mulher, geralmente o Davi nunca colocava uma personagem feminina tão em destaque, mas nós estamos vendo uma mulher linda, maravilhosa, né? E a perfeição, né? Com que ele faz, que parece uma escultura. Então essa intervenção das sabinas é exatamente que elas estavam pedindo paz, porque já tinham filhos e os inocentes iam pagar, né? Sem ter nenhuma culpa. E elas já estavam casadas, formaram família e tudo. Então foi a maneira de pedir desculpa à pátria. Ele fez isso, né? Logo depois, em 1815, chega Napoleão, né? Que a França nesse período era muito, a política era muito, mudava muito. E ele, né, também se entusiasmou com Napoleão e tudo, e Napoleão gostou da arte dele, né? Então fez dele o primeiro pintor da corte do imperador, né? Então ele fazia, né? Porque o Napoleão percebeu, o Napoleão não gostava assim da arte, ele gostava da pintura dele como propaganda política, porque ele é muito bom nisso, né? Ele conseguia passar entusiasmo na arte dele e tudo mais, né? Então ele fez para Napoleão vários quadros. Um dos maiores e mais interessantes, né? Que foi a Coração de Napoleão, que nós temos uma obra grandiosa, né? O talento dele está todo ali, né? E também, para Napoleão também, né? Ele fez algumas obras com Napoleão nos cavalos, né? Então, mostrava também já idealizado, um Napoleão idealizado, todo mostrando uma glória, tudo mais, né? E ele ficava muito bem na época de Napoleão e tudo mais, né? Mas chegou de novo a família real, foi a chamada Restauração, né? Em 1815, né? Quando o Napoleão foi preso e caiu, né? Napoleão perdeu algumas guerras, então caiu. Então voltou a família real, né? Que é chamado período da Restauração. Então, ele se deu mal nesse ponto, ele ficou em perigo, né? Porque ele tinha assinado a favor da morte da família real. Então, ficou em perigo, né? Ele saiu da França, foi para Bruxelas, né? Na Bélgica, e ficou em 1816, né? E nunca mais saiu de lá, nunca mais voltou à França. Então, lá ele continuava com o trabalho dele, né? E em 1824 ele é atropelado por uma carruagem, ele fica muito fragilizado, né? E em 1825 ele falece na Bélgica, né? E a família, né, pediu para que o corpo dele fosse para a França, para ser enterrado na França. Mas o governo francês não aceitou, porque ele foi considerado traidor da pátria, mas depois, né, a família consegue que o coração dele seja enterrado na França, né? Isso eles conseguem. E então o coração está enterrado no cemitério de Père Lachaise. Não vou deixar o nome escrito, que eu não sei. É um dos mais importantes cemitérios de Paris, né? Bom, essa é a história, eu acho fantástica, muito bonita, né? Desse pintor que é propriamente o sumo do neoclassicismo, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, dissemine esse canal e eu agradeço muito sua atenção.